Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vi. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, agora no capítulo 8, do versículo 31 até o 42. E Jesus continua nesse debate, nessa discussão com as autoridades religiosas daquele tempo, que não queriam, de maneira nenhuma, aceitar Jesus como Deus. Então Jesus agora diz o seguinte: se permanecerdes na minha palavra, essa palavra que Jesus anuncia, que é a palavra de salvação, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única pessoa que pode nos libertar das falsas divindades, a única pessoa que pode nos libertar do pecado é nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente o que ele diz aqui depois. Em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós, meus irmãos, não podemos ser escravos do pecado. O pecado não pode ser o nosso Deus. O pecado não pode ser o nosso Senhor. Por isso nós precisamos recorrer a quem? A Jesus Cristo. Porque Jesus, ele já nos libertou do pecado quando ele estava na cruz. Na cruz, Jesus pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu te pergunto, qual é o pecado
que você se tornou escravo. Os santos costumavam dizer que existe aquele pecado dominante. O pecado dominante é aquele que domina a pessoa. Sabe aquele pecado que você está constantemente indo ao sacerdote e confessando? Porque quando ele vem, você cai. Toda hora, quando ele aparece, quando a tentação manifesta, quando a tentação oferece, você está lá e cai. Eu vou dizer uma coisa. Existem pecados que nós iremos carregar para o caixão. Esses pecadinhos do dia a dia que, na verdade, o que está por trás são as nossas fraquezas. Às vezes um sentimento ruim que nos vem, alguém que nos provoca e nós ficamos com raiva, porque não tem como uma pessoa nos provocar e nós não sentirmos raiva. Aquela situação que nós olhamos para aquela pessoa, nós não conhecemos ela e nós já vamos julgando, né? Falando alguma coisa, já vem aquela impressão e na nossa cabeça nós já vamos dizendo que essa pessoa é isso e aquela pessoa é aquilo. Às vezes, aquele momento em que nós estamos ali no meio das pessoas, com os nossos amigos, e aí nós começamos a falar mal de alguém. Na verdade, esses pecados, infelizmente, nós vamos ter que voltar para confessar. São as nossas fraquezas. Dificilmente se elimina esses tipos de pecado. Vai e volta, eles estão aí. Então não fique preocupado, achando, ai meu Deus vai me condenar por causa disso. Não vai condenar porque não são pecados grandes, não são pecados graves, mas são pecados. Nós precisamos lutar contra esses pecados. E com isso eu não estou dizendo que é para você agora se acomodar e não lutar mais, até mesmo para eliminá-lo. Porque são pequenas ofensas. Agora, quando se trata de pecado mortal, nós, meus irmãos, não podemos de maneira nenhuma permitir que ele nos domine. O pecado mortal precisa ser eliminado da nossa vida. Porque é esse pecado que poderá nos levar à condenação eterna. E eu sei que você não quer ser condenado, e muito menos eu. Então pega lá a lista dos mandamentos, como eu sempre falo, e observe se existe algum daquele pecado que você está sempre caindo, sempre caindo, sempre caindo. Então, se é um pecado que você está sempre caindo, então você está numa situação de escravidão. E eu vou dizer para você, existem pessoas que já não caem mais em pecado mortal. Essas pessoas eliminaram o pecado mortal. Elas não são mais escravas deles. Até o próprio São João, lá na primeira carta,
ele vai dizer isso, que aquele que é de Deus não peca, ou seja, aquele que é de Deus não cai em pecado mortal. Então eu pergunto para você, qual é o pecado mortal que é dominante na tua vida? Aquele que toda semana você está indo lá. Toda semana você está caindo nele. E claro, graças a Deus, você está até se confessando. Mas a pergunta é, quando ele vai ser eliminado da sua vida? Por isso você precisa se unir mais a nosso Senhor. E pedir a Deus a graça. Pedir a Jesus a graça. Senhor, esse pecado tem me dominado. E esse pecado, Jesus, ele poderá me levar à condenação eterna. Eu não quero cair mais nele. Um dos pecados que geralmente as pessoas elas se tornaram escrava, está sempre relacionada ali ao sexto mandamento, não pecar contra a castidade. E o outro é não desejar a mulher do próximo. Tem pessoas que se tornaram escravas do pecado do adultério. Outras se tornaram escravas do pecado da fornicação. E aí entra todos os outros pecados de impureza. Aquele pecado ali que muitos estão acostumados a cair sozinho. Aquele pecado da impureza de fazer sozinho. Vai lá, vai atrás da pornografia, vê aqueles filmes impuros, aquelas cenas impuras, e depois acaba caindo sozinho e já se tornou escravo. Vai largar ou não vai? E é isso que Jesus está falando hoje. Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, os filhos os libertar, se, pois, o filho, ou seja, se Jesus os libertar deste pecado, sereis verdadeiramente livres. Em outras palavras, sozinho não se consegue. É preciso contar com a graça de Deus. É preciso contar com Jesus. Quantas pessoas que nós sacerdotes ouvimos que elas já estavam cansadas de cair nesse pecado. Mas aqui eu frisei o pecado aí da impureza, porque nós estamos aí em volta dele, o demônio está nos tentando constantemente. Mas pode ser que o seu pecado não seja esse. Talvez o seu pecado seja de roubar. Ou até mesmo de matar. Quantas pessoas que matam outras, e aqui eu não estou falando dessa questão que as pessoas dizem, eu matei o irmão com a minha palavra, né? Não, é matar mesmo. Está aí, ó, nesse mundo de crime. Isso já se tornou uma coisa normal. É escravo do pecado. E Jesus está dizendo que a única forma de nós nos livrarmos dele é nós nos apoiando nele, é nós nos apoiarmos nele. E como eu estava dizendo, eu ia dizendo, e eu comecei a dar explicação e acabei não dizendo. Quantas pessoas que estavam escravas de pecados gravíssimos e elas se ajoelharam diante do crucifixo.
ou foram lá diante do Santíssimo Sacramento e disseram: Jesus, eu não aguento mais, me tira disso. E de repente a pessoa foi tomada por uma força, e essa força é divina, e elas conseguiram parar e não cair mais. Quantas pessoas que recorreram a Nossa Senhora, minha Santa Mãe, me ajuda. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal, em pecado mortal. Eu não hei de morrer porque a Virgem Santíssima há de me valer. E depois de ter feito esta oração, a pessoa ela saiu, porque ela fez aquela oração de coração. Dentro do coração dela realmente estava o desejo de largar, e largou por graça de Deus, porque recorreu a Nossa Senhora. Outros pediram a São Miguel Arcanjo. Outros pediram aos amigos do céu. Sabe quem são os amigos do céu? Os santos. Na verdade, até agora, quem eu estou falando é justamente os amigos do céu. Mas existem aquelas pessoas que elas dizem que elas querem sair, mas elas não se esforçam. Por exemplo, aquele cara que está lá no pecado da embriaguez, que já está no vício da bebida, e ele não quer sair da situação. Ele confessa tudo, mas não quer sair, continua lá. Ele vai atrás da bebida e vai atrás dos amigos e convive com os amigos dele que levam ele a essa situação. Mas ao mesmo tempo que eu falo da bebida, você pode incluir também qualquer outro tipo de pecado que de repente você possa estar vivendo e você não foge, você não sai, você continua ali. Vou voltar à questão do adultério, né? Aquela pessoa que está no adultério, mas ela vai até se confessa, mas volta para o pecado do adultério. Por quê? Porque não tem coragem de bloquear aquela pessoa no telefone, não tem coragem de mudar o número do telefone, não tem coragem de dizer para aquela pessoa: olha, não me procure mais. Ela se tornou escrava. No entanto, ela sabe que está ofendendo a Deus. Ela vai lá, se confessa, mas não sai com aquele propósito de largar aquele pecado e deixar aquilo de lado. Escravo do pecado. Nós não podemos ser escravos do pecado. Nós precisamos ser livres, livres, livres. E só Jesus pode nos libertar, e a intercessão dos santos poderão nos ajudar muito. Então a penitência, por isso que nós estamos nesse período de quaresma, a penitência, o jejum, fugir das situações, não permitir que aquelas situações nos dominem. E aí nós seremos livres, mas é tão bonito quando nós encontramos pessoas que chegam e dizem assim: olha, eu fui escravo do pecado, eu tenho que admitir, e eu fazia aquilo porque até queria, mas chegou um ponto que eu vi que eu não poderia mais ofender a Deus, e eu vi o quanto que aquilo fazia um mal tão grande para mim, e aí eu me decidi. As pessoas dizem assim: eu decidi, não vou fazer mais, mas me ajuda, Senhor. E aí ela foi, se confessou, e depois da confissão, aquele empenho de vida de santidade e de fuga
santidade, fuga, oração, penitência, Eucaristia e venceu o mal. Nós não somos escravos do pecado. A nossa dívida é com Deus, porque realmente nós o ofendemos e como nós não queremos ofendê-lo, e nós somos de Deus, então nós vamos procurar Deus e buscar força nele para vencer o pecado. Nosso Senhor nos ajude então, uma vez que Ele está dizendo que nós não somos e não podemos ser escravos do pecado, e só Ele pode nos libertar. Liberta-nos, Jesus, porque nós não somos escravos do pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a libertação de todo o pecado mortal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.